Bom dia para você, estamos de volta com o programa Viva a Vida, que está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. É sempre uma alegria, um prazer estar de volta, começando um sábado com você, já nos preparando para o dia do Senhor. Amanhã é domingo, é dia de estarmos juntos na casa de Deus, louvando e agradecendo por tudo que Ele tem acrescentado à nossa vida. Este programa é patrocinado pelo Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida e é levado ao ar sempre neste horário, e a gente espera que você seja um participante assíduo deste nosso pequeno encontro Viva a Vida. Hoje nós vamos conversar a respeito de guardar coisas, e a Bíblia tem também as suas orientações a respeito de guardar algo que a gente não vê, mas que é muito importante para nós vivermos uma vida de qualidade. Participe conosco, não deixe ninguém dormir na sua casa, coloque o televisor mais alto um pouquinho para alcançar a todos e seja bem-vindo em nosso encontro de hoje. Bem-vindo a Viva a Vida. Hoje nós temos conosco mais um dos nossos pastores, e aliás de Caxias. Caxias está presente aqui no Viva a Vida. Pastor Alexandre Marinho, não tem nada a ver com a outra emissora. Pastor Alexandre, bom dia, que Deus abençoe a sua presença entre nós. Bom dia, Bispo Tito, com muita alegria, uma grande satisfação estar juntamente com o Bispo e também estar sendo um canal de bênçãos na vida dos nossos telespectadores que têm nos assistido, têm colocado a sua confiança nesse programa, no nosso trabalho nessa manhã. Amém. Pastor Alexandre trabalha também na Igreja de Nova Vida de Caxias, ao lado do Bispo Miguel, é o responsável pelo trabalho de construção. A igreja está em fase de construção, está terminando uma obra que já durou algum tempo e já desgastou bastante, não é verdade, pastor? Um pouquinho. Mas a igreja está muito linda mesmo. Pastor, o nosso assunto hoje é sobre guardar o coração. Eu não sei se o irmão tem esta tendência, eu tenho. Outro dia eu me assustei. Aliás, nós estamos iniciando o ano e a gente sempre, final de ano, a gente começa a limpar as gavetas. E eu me assustei em casa, estava procurando algo quando eu abri um armário, da quantidade de caixas guardadas, mas caixas vazias. Era um celular antigo que eu comprei, a caixinha ficou guardada, era um outro aparelho daqui. Eu fiquei assustado, meu Deus, por que essas caixas estão guardadas? Eu acho que é uma mania da gente começar a acumular coisas, guardar coisas. Interessante que a Bíblia fala também sobre guardar. E fala sobre guardar algo que a gente não vê, que a gente não pode tocar. O que significa para o irmão guardar o coração? Bispo, o senhor tocou num assunto importante sobre essa questão das caixas vazias, guardadas e praticamente sem utilidade, ocupando espaço. Mas a verdade é que muitas das vezes nós temos essas caixas na nossa casa e essas caixas também estão com coisas dentro, não vazias, mas também com coisas dentro que não vai ter proveito nenhum. Certo. Muitas das vezes nós trocamos um objeto na nossa casa, um chuveiro, e nós guardamos aquele chuveiro já enguiçado, porque se o outro der algum problema, a gente tem como tirar uma peça daquele antigo que estava quebrado. E na verdade, só ocupando espaço, isso aí vai entulhando, ocupando espaço e não trazendo proveito nenhum. Na questão espiritual, que é o que mais o telespectador está esperando, que realmente importa, a questão do nosso coração não funciona de uma maneira muito diferente. É verdade que o nosso coração é um recipiente, é um espaço, é algo que nós guardamos muitas coisas no nosso coração, e muitas das vezes, como uma caixa vazia ou uma caixa que está guardando objeto que não vai servir para nada, muitas das vezes nosso coração está assim, guardando algo que não vai trazer proveito, guardando algo que não vai trazer edificação, guardando algo que, pelo contrário, vai trazer um prejuízo na caminhada daquela pessoa. Muitas das vezes o coração é um reservatório de uma mágoa, é um reservatório de um sentimento que trouxe muito desgaste para a vida daquela pessoa.
Então, quando a Bíblia fala para nós guardarmos o nosso coração, eu entendo que o primeiro ponto é nós conhecermos a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos na palavra, quando nós meditamos na palavra, é certo que a palavra tem o poder de limpar o nosso coração. Muitas das vezes aquilo que está guardado tem trazido um prejuízo na nossa vida, para a nossa família, para nós mesmos. A palavra de Deus, ela tem aquele poder de ir curando, de ir tirando, de ir limpando o nosso coração, e no lugar daquilo que estava prejudicando a nossa vida, a palavra ela coloca algo que vai trazer um benefício, uma edificação, uma cura, uma restauração, vai fazer com que aquela pessoa ela tenha um coração guardado, limpo, pronto para viver a vida como Deus quer que nós vivamos. A Bíblia fala através do Salomão, sábio Salomão, ele diz assim, acima de tudo e acima de tudo, né? Acima de tudo, ele diz, guarde o seu coração, pois dele, ele usa uma palavra, um verbo, depende. Dele depende toda a sua vida. A pergunta é o seguinte, essa dependência, ela é física ou ela é espiritual? Depende toda a sua vida. Que vida? Bom, bispo, eu acredito que nesse aspecto ela tem muito a ver com a nossa vida física, anos de vida sobre a terra, e sobre a nossa vida espiritual também. A nossa vida espiritual ela tem uma influência muito grande no nosso dia a dia. Assim como uma pessoa se cuida a questão do alimento, o alimento que come, para cuidar da sua saúde, para ter uma saúde mais forte, uma saúde realmente saudável, uma redundância, a espiritualidade também da pessoa ela também influencia muito. Na maneira de pensar, na maneira de caminhar. Então, acima de tudo, ela tem essa significância tão importante para a nossa vida. Deixe-me fazer uma colocação. Jesus, ele fez uma afirmação com respeito ao coração, dizendo que do coração procedem todas as coisas ruins que afligem a vida do homem. E aí ele cita um monte de problemas, adultério, enfim, homicídios, roubos. Então ele diz, são estas coisas que contaminam o homem e saem, diz ele, do coração. A pergunta que eu faço é a seguinte, se saem do coração, é porque entraram. E me parece que está aí a palavra, acima de tudo, guarde. Guardar não é no sentido do que eu falei, esconder as caixinhas lá vazias, ocupando espaço inútil. Mas é guardar no sentido de não permitir que estes maus pensamentos, estas situações que conflitam a vida da pessoa, entrem no coração. Eu gostaria que o irmão pensasse a respeito, porque a gente vai responder essa pergunta no segundo bloco, porque é muito importante. Se do coração saem coisas, é porque nós permitimos que elas entrassem. Então me parece que essa guarda é no sentido de proteger, não, que essas situações, que estes pensamentos, que estas coisas ruins não entrem para contaminar a minha vida. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o pastor Alexandre Marinho a respeito do significado bíblico guardar o coração. A gente volta em seguida. A editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária, um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também nossas atividades extra-classe, viagem missionária,
conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação. Transformação que foi adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho. Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011 e fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações, telefone, operadora 21 3658 3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Eu estou conversando com o pastor Alexandre, da Igreja de Nova Vida de Caxias. E deixei no ar aí, pastor, aquela pergunta: se do coração saem coisas ruins, é porque coisas ruins entraram no coração, né? E me parece que está aí a vigilância que a gente deve ter no sentido de guardar o coração para que não seja ele contaminado. Como é que o irmão vê? Como é que é possível guardar algo que a gente não vê? Como é que é possível impedir que estes pensamentos ruins penetrem na alma da pessoa? O irmão tem um pensamento a respeito que possa ajudar os nossos telespectadores? Bispo Tito, é inevitável na vida nós ficarmos isentos das más notícias. É inevitável na vida hoje nós ligarmos uma televisão e ver aquilo que nós vemos diariamente, tantos assassinatos, tanta crueldade, violência. E isso tudo é um acúmulo de informações, seja ela através do rádio ou da televisão. É algo que é inevitável nós não participarmos disso. E muitas das vezes até na nossa própria casa, aquilo que a gente vê no noticiário, na nossa família, na nossa casa, a gente acaba fazendo parte do nosso cotidiano. A gente vive isso, vive essas situações. Então é inevitável essas coisas, mas a Bíblia fala sobre essa questão de nós estarmos ligados a Deus, meditando na palavra de Deus. Penso eu que a questão do coração, não deixar entrar algo que venha trazer um prejuízo para a sua vida, ou se guardar de certas coisas, está muito ligada à sua meditação na palavra. Porque diante do que a gente vê, diante do que a gente sente ou ouve, a palavra de Deus, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a busca em oração a Deus, é que vai te dar um coração guardado, protegido, por causa da palavra de Deus, que traz cura, que guarda. O medo que muitas das vezes nós sentimos por causa do dia a dia, que isso está no nosso coração, esse medo é a palavra de Deus que vem e traz uma cura. A palavra de Deus tem, em 365 vezes é repetida a palavra não temas. Diante de um medo, que o coração é muito levado pelo medo, a palavra de Deus, ela tem uma afirmação concreta: não temas, porque Deus está presente. Então a questão de guardar o coração está muito ligada à sua meditação, à sua oração, à sua busca da presença de Deus. Nós comentamos num dos programas desta série sobre disciplina. Me parece que neste sentido aí, guardar o coração exige-se também uma grande disciplina. Porque a Bíblia fala, até com uma advertência muito dura, dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Como é possível endurecer o coração? Seria essa resistência de não permitir que a palavra de Deus penetre? Eu acho que nesse sentido aí, o homem, né, o ego do homem, ele tende a falar mais alto. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou que há uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Então essa luta ela é constante. E muitas das vezes, por causa de uma vontade do coração, da nossa própria vontade, a gente acaba que resiste à voz de Deus, que a voz de Deus vai ser o caminho certo, vai ser a cura, vai ser a direção. Então essa coisa do nosso coração é algo que a gente precisa realmente
quebrantar, um coração quebrantado, um coração compungido, diz o salmista, Deus não desprezará. Agradar. Eu perguntaria, pastor, há alguma terapia que eu chamaria assim espiritual que possa ajudar a pessoa a manter esse coração assim inteiro? Bispo, com um pouco tempo que eu tenho de crente, servindo na igreja, são 25 anos, a dica, o conselho que eu tenho para os nossos amigos que nos assistem nessa manhã é estar na casa de Deus, é vir para a casa de Deus. Com certeza Deus fala na sua casa, Deus fala através dos seus pastores, através dos seus profetas. E não foram uma, nem duas, nem 5, nem 10, bispo, que muitos irmãos entraram na casa de Deus com um problema, com uma dificuldade, com o coração completamente desesperado, aflito. E depois de uma pregação, depois de uma palavra, aquele irmão veio até o pastor e falou assim, pastor, muito obrigado pela palavra, porque eu saio daqui hoje confortado. Eu saio daqui hoje, eu entrei sem saber o que ia fazer, e após essa mensagem, eu já sei o que eu vou fazer, Deus já me respondeu. Então, a questão da terapia é estar na casa de Deus. Buscar Deus em casa é importante, ler a Bíblia é importante, é fundamental, mas estar na igreja e ouvir a palavra de Deus é a grande terapia para o coração do ser humano. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, ele diz assim, é com o coração que se crê. Exatamente. Né? É com o coração que a gente crê. Se é com o coração que a gente crê, eu perguntaria, como é que fica a nossa mente? Será que há uma relação entre coração e mente? Porque, como é que o coração crê? É verdade. Inclusive a Bíblia fala que se Jesus bater na porta, você não endureça o seu coração, você abre o seu coração. Acho que o coração é aquele que sente primeiro, né, bispo? Um problema, uma dificuldade, o bispo fez essa pergunta, eu lembrei do texto de Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava desanimado. Quando Abraão naquele momento estava triste, achando que o herdeiro da sua casa ia ser o seu servo, ele estava bem desanimado, e veio a palavra de Deus, veio Deus numa visão e disse para ele tudo o que iria fazer, a promessa, a posteridade. E a Bíblia fala que lá no versículo 6 ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Eu acredito que o seu coração desesperado, ele foi consolado, foi fortalecido, e a sua mente, ela começou a trabalhar nessa direção. A mente, eu acho que nesse contexto, a mente é o segundo alvo da consequência do coração, de um coração que é socorrido por Deus. A mente começa a projetar, a pensar de uma outra maneira. Creio eu que o coração é atingido primeiro e a mente depois ela começa a trabalhar nessa nova etapa de um coração agora confortado e abençoado por Deus. Amém. Então fica aí para você o conselho, guarde o seu coração. Ele é muito precioso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele, como disse o pastor, procedem todas as coisas boas. Pastor, obrigado pela sua participação. Obrigado ao bispo. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Nós voltaremos daqui a pouquinho, a gente tem uma reflexão para abençoar a sua vida. Esse é o programa que é levado ao ar todas as manhãs de sábado. E a gente sempre está conversando, batendo um papo aqui com os nossos pastores. Mas o programa não terminou, a gente volta logo em seguida. Muito obrigado, que Deus abençoe o irmão. Fique conosco, estamos de volta em 30 segundos. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. A Academia Missionária de Nova Vida oferece para você o curso de capacitação missionária, um curso de 8 meses com uma grade missiológica completa que capacitará você para a obra missionária. Temos também nossas atividades extra-classe, viagem missionária, conferência missionária e evangelismo. Falar sobre a Academia Missionária para mim é falar sobre transformação. Transformação que foi adquirindo ao longo de cada aula, ministrada por cada professor, que com muita propriedade, muito conhecimento, foram transmitindo para nós a necessidade de missões, a necessidade de divulgar o Evangelho.
Faço parte da turma da Academia Missionária de 2011. E fazer parte dessa turma tem sido um diferencial na minha vida, porque tem acrescentado cada dia vida em cima da minha vida. Professores comprometidos com a excelência, alunos que se tornaram amigos ao longo de cada aula, ao longo de cada experiência que fomos tendo em aulas práticas e teóricas e que fomos sendo transformados pelo poder da Palavra de Deus. Vale a pena todos os dias estar vindo para cá, toda segunda, toda quarta, fazer parte dessa turma da Academia Missionária. Faça o trabalho de missões para que Deus possa usar você como uma ferramenta em nome de Jesus. Venha fazer parte desta família. Informações, telefone, operadora 21 3658 3200 ou através do nosso e-mail academiamissionaria@portalnovavida.org.br. Academia Missionária de Nova Vida, sua escola de missões. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Acabamos de conversar com o pastor Alexandre Marinho a respeito de guardar coisas e principalmente guardar o coração. Eu me lembro que num período difícil que eu passei, estava até num hospital, internado, foi um momento assim crítico, e eu estava me perguntando por que eu estava naquele hospital. E nesse devaneio veio ao coração um sentimento, nasceu no coração, estávamos falando sobre coração, nasceu no coração um desejo. E que desejo foi esse? O desejo de escrever um livro. E o livro já tinha até o tema, era sobre amor, né? E eu me lembrei daquele texto em que a Bíblia diz que Deus derramou, e logicamente continua derramando, o seu amor no nosso coração. Deus derramou, Deus derrama tudo que Ele tem de bom no nosso coração. E eu, quando saí do hospital, a primeira coisa que fiz foi exatamente começar a pensar na possibilidade de escrever esse livro. E Deus me permitiu escrevê-lo. E num dos capítulos do livro, eu tentei fazer uma diferença lá entre esse amor que Deus derrama sobre nós e sobre a nossa maneira de expressarmos esse amor. Porque na maioria das vezes nós expressamos amor não no sentido de amar, mas no sentido de gostar. Eu tentei fazer uma diferenciação entre o que é amar e o que é gostar. Você sabe que nós aprendemos a gostar das pessoas quando a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas. Nós gostamos do nosso próximo, mas amar o nosso próximo é uma outra conversa. Eu gosto de muitas coisas que não amo. Simplesmente gosto. Porque o gostar tem um contexto humano. Gostar implica numa ação puramente humana. Eu gosto das pessoas que gostam de mim. Eu penso que você age da mesma forma. Eu gosto de certas comidas que me fazem bem. Eu, por exemplo, sou avesso a cebola. Não gosto de cebola, mas tem gente que adora mastigar cebola. Não entendo uma coisa dessa, né? Mas gostam. Então, o gostar está dentro desse contexto. Nós gostamos de certos lugares, nós gostamos de certos objetos, mas quando o verbo, querido, usado é amar, tudo muda e tudo se complica. Por quê? Porque há certos tipos de amor que não resistem às pressões que desabam, né, sobre nós, que não suportam as crises que nós enfrentamos, que não suportam os momentos de desapontamento. Quando você gosta de uma pessoa e ela desaponta você, você diz assim, ó, tchau. Mas quando você ama, você não pode dizer isso. Eu amo a minha esposa. E há muitos momentos em que a gente tem vontade de dizer, ó, minha filha, tchau. Por que eu não digo isso? Porque eu a amo. Se eu gostasse só dela, eu não agiria dessa forma. Mas há 48 anos eu estou caminhando
e ela está me suportando. Por quê? Porque nós nos amamos. Você sabe que muitos casais que chegaram ao altar para celebrarem a sua união, o seu casamento, chegaram movidos pelo amor. Eu não conheço nenhum, fiz muitos casamentos, não conheço nenhum casamento que tenha sido feito por interesses. Existem, lógico, mas eu nunca os fiz. Agora, quantos destes casamentos que foram realizados no altar por amor, permaneceram de pé? Ou estão de pé? As crises, as dificuldades, os desencontros foram mais fortes do que as palavras ditas naquele momento no altar. Ah, eu te amo. Na verdade, queridos, não foi o amor que levou os noivos ao altar. Me parece que foi o gostar. Um momento. Né? E o gostar é algo volúvel. Hoje você gosta, amanhã você desgosta. Então é importante que você entenda essa diferença, porque Deus derrama um amor que é chamado de amor incondicional. O amor de Deus é incondicional. Aliás, foi o bispo Roberto, nosso fundador, que escreveu um livro chamado Amor Incondicional, porque ele vivia naquele tempo um conflito, né, de família. A sua filha, por algum motivo, não sei se um problema emocional, começou a engordar. E a família queria que ela permanecesse magrinha. Então, aumentou o conflito da moça e ela acabou engordando muito. Aí ele escreveu um livro, Amor Incondicional, quer dizer, eu amo a minha filha, mesmo que ela seja gorda. Se fosse apenas um gostar, com certeza ele não agiria daquela forma. É um livro excelente e um livro que pode ajudar você também a enfrentar estes seus momentos de crise. A Bíblia conta também a história de dois jovens, são bem conhecidos, Jonatas e Davi, ou Davi e Jonatas. E a amizade destes dois rapazes, ela foi selada pelo amor, não foi um gostar. Jonatas não gostou de Davi, Davi não gostou de Jonatas. Eles tiveram um amor sadio, um amor bíblico, um amor que suporta todas as pressões. E por causa desse amor, eles firmaram uma aliança. Eles se comprometeram um a ajudar o outro. E o mesmo aconteceu com Deus. Deus não apenas gosta de nós, Deus nos ama. E por essa razão ele firmou, ele estabeleceu, ele criou uma aliança, né? A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, não houve forma do apóstolo João descrever esta qualidade, a essência desse amor. Ele teve que usar essa expressão, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Esse amor é um amor doação. O verdadeiro amor é amor que doa. Gostar não. Muitas vezes você gosta, mas não doa, não se entrega, não oferece a outra pessoa o que ela precisa. É desse amor que você necessita. É esse amor que precisa ser mais uma vez derramado. Onde? No seu coração. Nesse lugar que você deve guardar com muito carinho, porque nele está a presença do Espírito Santo de Deus. Nós queremos abençoar a sua vida e eu espero que esse programa seja um canal para enriquecer você em todos os contextos. Que Deus abençoe você. Guarde o seu coração. Deixe esse amor ser gerido nesse coração, para que a sua vida seja uma verdadeira vida. Sábado próximo a gente vai estar de volta neste mesmo horário. E aqui fica o seu amigo, o Bispo Tito Oscar, dizendo que Deus abençoe você rica e abundantemente.